fazer esse exercício aqui, olha. Em uma evolução cíclica, em que a curva representativa é uma circunferência, olha aqui então, o gás sai de um estado inicial e volta para o mesmo estado inicial. Ele sai de um valor de pressão, volume e temperatura e volta para o mesmo estado de pressão, volume e temperatura. A gente pode fazer uma inferência. A temperatura aqui não varia, né? Porque no ciclo inteiro, o ΔT é zero. Ou seja, o ΔU também é zero. A variação de energia interna é zero, né? Então, vamos continuar lendo. E a evolução é realizada no sentido horário. Opa, se é no sentido horário, a gente também sabe que o trabalho vai ser positivo, né? Esse aqui é o trabalho resultante. Em um diagrama PV, pode-se afirmar que, letra A energia interna do estado inicial é diferente do estado final. Não, a variação da energia interna não é zero. Então, quer dizer, se a variação da energia interna é zero, ela é constante, né? Então, não tem variação de energia interna no estado final e inicial é igual. Letra B. O gás tem temperatura inicial e final diferentes. Não, né? Se ele volta para o mesmo estado, então a temperatura final e inicial é igual. Letra C. O gás não recebe calor. Recebe sim, ao longo do processo ele está recebendo calor, tanto é que ele realiza trabalho. Letra D. O gás absorve trabalho. O gás não absorve trabalho, ele realiza trabalho, porque o trabalho é positivo, porque está no sentido horário aqui. O gás realiza trabalho por ciclo. Certo, letra E é a resposta certa. Vamos agora ver a aplicação da primeira lei da termodinâmica em uma transformação isovolumétrica. Olha, você tem aqui duas isotermas. O gás sai do estado 1 para o estado 2, onde aqui você vai ter uma transformação que é um gráfico vertical, né? Porque o volume nem aumenta nem diminui. É uma transformação isovolumétrica, o volume fica constante ali, beleza? Muito bem. Então, você trava o seu recipiente, cede calor ali para ele e ele não mexe no volume. Olha, vamos para aplicar isso na primeira lei da termodinâmica, então. Se a variação de volume é zero, porque o volume é constante, então o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, a gente substitui isso na primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q menos W. Então, esse cara vai a zero, vai ficar o quê? ΔU é igual a Q. Ou seja, todo o calor que é cedido ao recipiente vai ser transformado em variação da energia interna, vai ser usado para aquecer o gás. Então, olha, se o gás está recebendo calor, ele aumenta a temperatura. Se o gás está cedendo calor, ele diminui a temperatura ali. Beleza? Agora vamos usar a primeira lei da termodinâmica, vamos aplicar ela em uma transformação adiabática. Olha, a transformação adiabática, nesse caso, no nosso exemplo, é uma expansão adiabática, onde você vai de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Olha, nesse caso aqui, a troca de calor com o ambiente externo é zero. Não há troca de calor, por isso que chama de transformação adiabática. Então, vamos substituir isso na equação da primeira lei da termodinâmica. Olha, o Q é zero, então o ΔU vai ser igual a menos W. Muito importante entender a aplicação disso aí no dia a dia. Presta atenção, vem comigo aqui, olha. ΔU é igual a menos W. Olha, suponha ali um exemplo de transformação adiabática, onde, por exemplo, você está ali com uma bomba comprimindo o gás ali para encher um pneu de uma bicicleta ou uma bola de futebol, etc. Quando você está comprimindo o gás, está realizando um trabalho sobre o gás. O volume dele está diminuindo, então o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, olha, negativo com negativo vai dar positivo aqui, ó. Negativo desse menos com negativo do trabalho, que é um trabalho negativo, que é menor que zero, vai dar um número positivo. Então, quer dizer, o ΔU, a variação da energia interna, ela é positiva. Como conclusão, a gente tem que o gás aqui vai aumentar a temperatura. O ΔU também é positivo. Então, é por isso que quando você está ali enchendo um pneu de bicicleta, está ali meia hora ali enchendo um pneu de bicicleta, você sente a bomba ali que esquentar. Por quê? Porque você está aumentando a temperatura dela, porque você está injetando trabalho ali, né? Outro caso bastante interessante também é no caso de uma expansão. Nesse caso aqui, o trabalho vai ser positivo. Olha, a gente pode exemplificar isso aqui com um aerosol. Você aperta o botãozinho e o gás expande rapidamente.
Com o gás expandindo rapidamente, ele não troca calor com o meio externo, assim como nesse primeiro caso aqui. Então, o trabalho vai ser positivo, porque está expandindo, o gás realiza trabalho sobre o meio externo. Então, número positivo com esse negativo vai dar um valor negativo. Então, o ΔU vai ser negativo, ou seja, a variação da energia interna é negativa, a energia interna está diminuindo. Então, quer dizer que a temperatura também do recipiente do gás ali no recipiente vai diminuir. É por isso que quando você aperta o botãozinho ali, ó, aí você está lá tacando o desodorante ali, você sente que o recipiente esfria. Por quê? Porque o gás realmente esfria, porque é uma expansão adiabática, beleza? Vamos agora exercitar o que a gente acabou de conversar em alguns exercícios. No primeiro exercício, vamos lá, do UFMG. Uma seringa com a extremidade fechada, olha aqui, a extremidade aqui está fechada, tampada, contém certa quantidade de ar em seu interior. Sampaio puxa rapidamente o êmbolo dessa seringa, como mostrado na figura. Se ele puxa bem rapidamente, o gás lá dentro não vai ter tempo de trocar calor com o meio externo, ou seja, é uma expansão adiabática. Considerando o ar como um gás ideal, sabe-se que, para um gás ideal, a energia interna é proporcional à sua temperatura. Com base nessas informações, é correto afirmar que no interior da seringa, olha, como você está aumentando o volume ali, a gente sabe que a pressão vai diminuir. Por quê? Porque pressão e volume são inversamente proporcionais. A gente viu isso lá com a equação de Clapeyron. Mas a gente sabe, olha, a gente pode olhar para o gráfico ali, olha, se está expandindo adiabaticamente, a temperatura também vai diminuir. Pressão e temperatura vão diminuir. Então, olha, a gente sabe que a resposta vai ser o quê? Pressão do ar aumenta? Não. Pressão do ar diminui? Sim. Temperatura aumenta? Não. Pressão do ar e temperatura aumenta? Não. A pressão e a temperatura diminui? Sim. Resposta certa, letra D. Mas a gente também pode usar a primeira lei de termodinâmica para ver isso. Olha, o Q é zero, porque não troca calor com o meio externo, é uma expansão adiabática. Então, a gente substitui isso na primeira lei de termodinâmica, aqui vai dar zero, ΔU é igual a menos W. Mas, se o volume está aumentando, o ΔV é positivo, então o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, positivo com negativo, vai dar negativo aqui, ó. Então, quer dizer, a variação de energia interna é negativa, a temperatura tem que estar diminuindo, beleza? Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui. Olha, um gás ideal é submetido a 3 transformações consecutivas, dado por esse gráfico horroroso aqui, ó, em que AB isobárica, olha, AB isobárica, uma expansão isobárica. E se a gente lembrar do que a gente conversou anteriormente, você está expandindo isobaricamente, o gás está fazendo um trabalho sobre o meio externo, né? E uma parte desse trabalho veio da energia que esse trabalho, a energia dele veio do calor que ele recebeu, certo? Ele recebeu calor, uma parte virou trabalho, outra parte vai aquecer o gás ali. Mas bem, vamos continuar. AB isobárica, BC isotérmica, olha aqui, que é uma compressão isotérmica, e CA é adiabática, olha, uma expansão adiabática, como mostra o diagrama PV a seguir. Aí está falando lá. Em relação a essas afirmações, a gente fica com VOF ali. Tá, vamos ver as afirmações aqui, o que é verdade e o que é falso. Em AB, a energia interna do gás diminui. Olha, aqui o gás está recebendo calor, uma parte do calor vira trabalho e outra parte do calor aumenta a energia interna do sistema. Igual a gente viu aqui, ó. Vamos voltar lá. Aqui, olha, o gás recebeu calor, expandiu isobaricamente, uma parte desse calor virou trabalho feito pelo gás sobre o meio externo, e outra parte desse calor aqui foi responsável por aquecer o gás, ou seja, aumentar a energia interna dele. Então, voltando à questão, essa primeira afirmação que ela é falsa, porque em AB a energia interna do gás aumenta, não diminui. Então, a segunda afirmação, em BC, essa aqui, ó, BC, a isotérmica, o gás recebe calor. Vamos ver ali, ó, a primeira é falsa, em BC, já errei aqui, ó, em BC, a variação de energia interna é zero. Por quê? Porque é uma isotérmica. Então, a variação da temperatura é zero, logo a variação da energia interna é zero. Quando a gente substitui isso na primeira lei da termodinâmica, ó, aqui zero é igual a Q menos W. Então, o W passa para o outro lado da igualdade, Q igual a
W. Então, olha, se aqui o volume do gás está diminuindo, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, o Q também vai ser negativo. Então, o gás está cedendo calor, né? E não recebendo calor. Beleza? Então, pelo volume está diminuindo, trabalho negativo. Se o trabalho é negativo, o Q também vai ser negativo, porque o Q é igual a W. Então, se o Q é negativo, o corpo está cedendo calor e não recebendo calor. Última afirmativa. Em CA, não há variação de energia interna do gás. Olha, de C para A. Em C para A é uma adiabática, Q é zero. Quando a gente substitui isso na primeira lei de termodinâmica, a gente tem que ΔU, aqui vai dar zero, é igual a menos W. Né? Então, olha, aqui está expandindo, repara, o volume vai aumentar. Então, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, o ΔU, a variação da energia interna, é negativo. Certo? Se a variação da energia interna é negativa, quer dizer que a temperatura do gás vai estar diminuindo. A energia interna diminui, a temperatura diminui também. Então, olha lá, em CA não há variação da energia interna. Não tem variação da energia interna e ela é negativa. Então, falsa também. Resposta certa, letra E, de estúpido. Então, galera, esse exercício agora fica para casa, para exercitar tudo aquilo que a gente acabou de falar. É bem similar a esse último aqui, onde você vai aplicando a primeira lei da termodinâmica. E agora acabou. Essa foi nossa aula sobre trabalho em transformações gasosas e primeira lei da termodinâmica. Essa é a primeira aula sobre termodinâmica. Depois tem a segunda, onde a gente fala sobre a segunda lei da termodinâmica. Beleza? Muito obrigado pela aula de hoje. Se gostou do vídeo, dá um like. Se aprendeu, por favor, dá um like, comenta o que achou bom, o que não achou bom. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima aula. Aprendendo física aí com o Diego. Muito obrigado, galera. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Valeu!